Talvez por acaso você caiu nesse vídeo hoje porque você tá sofrendo aí, tá sentindo pressionado, se sentindo na obrigação de fazer algo que você não queria fazer. Você tá se sentindo humilhado por conta, às vezes, até de sentimento de culpa, remorso. Você acha que prejudicou alguém ou pode até ter prejudicado. Você está se submetendo a abusos por outras pessoas. Outras pessoas estão aproveitando dessa fraqueza sua, desse sentimento seu de culpa. Se é isso, por acaso, se for isso, esse vídeo é para você. Então fique até o final do vídeo que eu vou te falar, vou te contar e depois em seguida vou aí tentar explanar alguns assuntos que te alivie, que te liberte dessa prisão. Volte já. Olá, meu nome é Roberto, seja bem-vindo ao canal. Se você ainda não é inscrito ou inscrita, por favor se inscrevam, ative o sino de notificações e também dê seu like. Bom, se você tá aí sofrendo com remorso, sentimento de culpa e tá sendo abusado por alguém tá aproveitando dessa fraqueza, desse sentimento seu, né? Então é aqui nesse vídeo que você vai se libertar e vai ter um entendimento melhor a respeito disso. Em primeiro lugar, é extremamente importante que eu diga para vocês: é essencial que você ame a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Ame a Deus com todas as suas forças, além do arrependimento profundo, do arrependimento sincero. Você precisa amar a Deus. Significa amar a você em primeiro lugar com todas as suas forças, para que o perdão tenha efeito. Pois se você não amar a si próprio, como você vai se perdoar? Então você precisa gostar profundamente de você com todas as suas forças. Aí sim, né, além do arrependimento profundo, aí sim vem o perdão. Com certeza eu falo do arrependimento profundo, sincero e verdadeiro, porque é o seguinte: tem muitas pessoas que camuflam o arrependimento. O arrependimento dela só aparece por fora, mas o arrependimento interno, verdadeiro, que ela sente aquele arrependimento que mexe com a mente, que mexe com a alma, que mexe com o espírito da pessoa, não acordou, não tá verdadeiro, não ressuscitou, ainda está dormindo, tá? Então o arrependimento verdadeiro, ele acorda, ele desperta, certo? A pessoa sente, quanto que o fingido, o mentiroso, ele só mostra esse arrependimento por fora, entendeu? Não tá, lá dentro não despertou nada, nem move, não tem emoção, sabe? Não gera emoção dentro dela o arrependimento. Então, se for sincero e verdadeiro, com certeza o perdão vem. O arrependimento, se for sincero e verdadeiro, ele vem. O perdão, ele vem, tá? Ele vem. Vamos aí para o vídeo. Em primeiro lugar, eu quero te falar também a respeito da Bíblia. A Bíblia é um livro que veio para nos libertar, para nos ajudar a nós reconhecer, conhecer as nossas verdadeiras essências. E não tem nada a ver com religião. Tá? Entenda, não tem nada a ver com religião a Bíblia, não tem nada a ver com igreja de pedra. Ó, a Bíblia, para quem lê e entende, é uma coisa. Agora, se você não lê e não entende, você vai ser conduzido por outro. É o outro que vai conduzir você. O que ele entender, ele vai passar para você, tá? Então, o que eu entendi, eu tô passando para você. Assim como o pastor entende, ele passa para você do jeito dele. E eu tô passando para você do jeito que eu entendi, tá? Eu entendi, é isso. Se é a verdade ou não, fica a seu critério, tá bom? Eu fui perdoado, eu entendi que satisfez a minha Bíblia, então fez bem para mim, eu tô passando para você o que eu entendi. Agora, se você não tiver satisfeito, se você não acredita em mim, você vai lá ler e procura entender. Procura entender, é isso, tá? Agora, tem muitas pessoas que ficam iludidas, entretidas aí com o padrão social. Presta atenção, entenda, ó, a maioria dos pastores, eles não te falam a verdade, eles te manipulam, eles distorcem a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, para te confundir, para te manipular. Sendo assim, você fica ali, entretido, iludido e não se cura.
certo? Porque a cura não vem de fora, a cura é interna. E a Bíblia propõe isso para você se curar. A Bíblia te provoca para você se curar internamente. Então entenda, não é remédio, não é droga, não é palavras doces, não é pastor, não é ninguém por lá de fora que vai te curar. Quem vai te curar é você mesmo, é ser interno. Quando você se internaliza, acendendo os seus sentimentos, você consegue mudar você por dentro, você se transforma. É isso que a Bíblia propõe para nós, meu amigo, minha amiga. Né? As pessoas vivem oprimidas, seguindo a manada, mas oprimidas. Vive aí dentro de um cercado, agindo igual a todo mundo e achando que tem que ser daquele jeito. Ou às vezes, talvez, sabe que não é daquele jeito, mas vive seguindo, fingindo que acreditando que tem que ser daquele jeito. Bom, primeiro vou contar aqui uma história a meu respeito. Meu nome é Roberto e eu nasci numa família a qual era desestruturada, totalmente disfuncional. Meu pai era alcoólatra, agressivo, tinha suas dificuldades lá emocionais, dependia de álcool, era trabalhador, mas não tinha outra saída. Teve 6 filhos. Casou-se com uma mulher, a minha mãe, que Deus os tenha, já são falecidos. Minha mãe era esquizofrênica, então eu vim de um lar meio disfuncional, perturbado. A gente viveu ali quando criança, todo mundo ali meio assustado, meio sem entender nada, e crescemos assim meio, principalmente eu que sou o maior, causei muitos danos, né, muita coisa inconsequente. Bom, cresci nesse distúrbio, meu irmão também. E quando foi aí, na faixa de 30 e poucos anos, mais ou menos, eu tava dependente, usuário de droga, e tava uma confusão lascada na minha cabeça. Eu nunca tive controle emocional durante toda a minha vida, acabei dependendo de droga, enfim. Acabei que prejudicando meu pai, a minha mãe e meus irmãos, né? Eu era totalmente desequilibrado emocional e falava pelos cotovelos. Eu não tinha controle na língua. Falava e não media as consequências. E depois teve um período que eu falei tanto com meu pai que eu acabei matando ele, prejudicando ele, levando ele à morte precoce por conta do meu falar. Drogado e com uma fúria imensa, revoltado, joguei toda a culpa nele e acabei levando ele precocemente à morte. Até aí tudo bem, eu me escondi atrás das drogas e tentava aliviar o meu psicológico, mas mesmo assim eu estava com aquela confusão, com aquela dúvida e totalmente desequilibrado emocionalmente. Qualquer um que parecesse na minha frente, eu falava sem pensar e acabava até apanhando na rua por conta de falar demais, falar demasiadamente. Né? Dentro da família eu não apanhava, mas eu destruía ali o emocional de todo mundo, mexia até com a alma dos meus familiares, prejudiquei muita gente. Bom, mas isso futuramente teve consequência para mim. A minha consciência me cobrou disso, né? O que eu costumo pensar que foi Deus que começou a me cobrar. Então eu fiquei apavorado, perturbado, entrei em desespero com a minha própria mente. Comecei a ter um sentimento de culpa muito profundo, o qual eu precisei recorrer a um Deus. Eu procurei psicólogo, psiquiatra, remédio, droga, nada resolveu. E o que foi me ajudando, que foi me abrindo a mente, foi a Bíblia. Então a Bíblia para mim foi o Deus que me entendeu, me ouviu, e tudo que eu precisava ouvir eu encontrava lá na Bíblia. Até os meus sentimentos, até a questão de oprimir as pessoas, a questão de opressão. Então foi lá na Bíblia que eu encontrei tudo isso, de julgar as pessoas, todas essas palavras, tudo que eu falava estava lá na Bíblia. E eu ia observando, e eu fui me observando, e eu procurava na Bíblia um lugar de perdão. Lá sempre fala, você pode procurar lá que Deus perdoa, né? Que vai perdoando, mas que você não deve mais pecar, enfim. E aí eu fui conseguindo perdão lá. A Bíblia foi me ensinando, né, me orientando e me mostrando que esse Deus estava aqui dentro de mim, que o perdão só poderia vir de mim. Mas por conta ainda de eu não ter me perdoado, eu ainda continuei bancando o bonzinho, cada vez mais bonzinho, né, fazendo bem sem saber para quem. E por conta disso muitas pessoas foram aproveitando
tratando dessa fraqueza minha. Enfim, eu acabei me perdoando, tá? Demorou um pouco, mas eu acabei me perdoando e foi terrível. Vocês podem conferir aí no canal que o primeiro vídeo qual eu postei lá no começo conta a história mais ou menos lá, como foi a minha trajetória, tá? Foi dolorida para mim, foi psiquicamente profunda. E através da Bíblia eu me senti perdoado. E a Bíblia foi me ensinando a recuperar minha autoestima, a encontrar minha essência, a encontrar eu, porque até então eu não era eu. Eu era simplesmente uma pessoa descontrolada na sociedade e eu vivia procurando quem era eu. Mas hoje eu sei quem eu sou. Hoje eu tenho posse, então a Bíblia eu entendo que ela ensina, que ela orienta a gente a se encontrar, né? Porque até então a maioria das pessoas na sociedade ainda não sabem quem são. Na verdade, as pessoas ainda não se encontraram. Muitos ainda estão buscando aprovação, buscando amor no outro, um querendo saber mais do que o outro e no final ninguém sabe de nada. E, enfim, tá todo mundo com raiva, com ódio e quem puder mais engole o outro. Elas estão desgovernadas, vivendo um padrão social aí, né, e seguindo a manada. E muitas delas estão aí apavoradas, estão aí terrivelmente apavorada, emocionalmente desequilibrada, um ofendendo o outro, emocionalmente prejudicando um o outro, ninguém sabe quem que é certo, quem que é errado, e muitos se sentem com raiva, com ódio, ainda não tem noção desse sentimento, não tem noção do que significa emocional, vivem procurando cura nos remédios e saiba que remédio não vai curar ninguém, o remédio é apenas um negócio, é uma droga que tem o aval do governo, a indústria farmacêutica e fica rico com isso, o intuito dela é vender remédio. E se não tiver essas pessoas desequilibradas mentalmente, não tem psiquiatra nem psicólogo. Então a Bíblia nos ajuda a se orientar, a encontrar a nossa verdadeira essência. E a Bíblia nos ajuda a perdoar-se. Então o que eu tenho de falar é o seguinte, que a Bíblia me ensinou o seguinte, que tudo aquele pecado, aquela maldade que eu cometi porque eu não tinha uma base sólida aonde me colocar. Eu não fui ensinado, eu venho naquele descontrole emocional desde pequeno, então eu não tinha uma consciência, uma base, eu não tinha uma consciência. E assim é muitas pessoas, elas estão fazendo o que estão fazendo porque não tem uma consciência. E quando você toma consciência desse mal que você cometeu, que está te prejudicando, está aí com remorso, quando você toma consciência disso, está pesando, você precisa entender o seguinte, que tudo aquilo que você fez não foi de propósito, não foi porque você quis, porque você era uma pessoa mal. Porque existe pessoas maldosas, perversas na sociedade, existe, mas a maioria não são maldosas. Às vezes ela comete um mal aqui, um mal ali, mas são às vezes pessoas no fundo boas. E se prejudicam por conta de pouco conhecimento, pouco entendimento. Então a Bíblia nos ajuda a nos perdoar. Entenda que você cometeu, se você cometeu algum mal lá atrás, está aí carregado de remorso. Às vezes tem pessoas que vai no cemitério visitar o túmulo, às vezes até lavar o túmulo, né? Ajeitar o túmulo, deixar o túmulo bonito por conta do seu ente querido que foi e hoje ele não consegue mais pedir perdão, tá aí com remorso por conta de coisas pesadas que falou e não consegue se perdoar. Mas se perdoa, meu amigo, porque você fez aquilo porque você não tinha entendimento, você não tinha ouvido ainda uma palavra, igual eu tô falando para você aqui hoje. Tem muitos pastores aí que eles pregam a Bíblia de modo errado. E a Bíblia não é esse mal, não é esse perigo. De fato, a Bíblia revela lá que se você é uma pessoa má interiormente, esse mal vem sobre você, certo? Mas a partir do momento que você reconhece que você tem esse mal e se descobre e se perdoa, e se arrepende, depois se perdoa. Então a Bíblia é isso, é para te orientar a se perdoar. Ela te mostra, a Bíblia vem te mostrando como você é um ser que causou tudo aquilo, mas porque você era inconsciente, não sabia o que estava fazendo. Mas hoje você sabe o que está fazendo e por conta disso você está perdoado.
né? Por conta disso, Deus te perdoa, você se perdoa. Você começa a se amar agora e sentir o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo e se perdoar. Entendeu? Agora você não vai mais sair falando igual um louco aí pra rua, falando, ofendendo a família e despejando toda a sua raiva, o seu ódio, a sua fúria em cima das pessoas, porque agora você tem consciência, você sabe que se você fazer isso de novo vai doer dentro de você. Então nem força mais para fazer isso você vai ter mais, porque a força, né, para você ver como Deus é poderoso dentro de nós. Quando você fala demais, né, quando você fala emocionalmente pesado em cima de alguém, que machuca profundamente alguém, isso retorna, isso vem para você e aí você fica carregado e pesado também. Então quando você avança alguém com fúria pela boca, isso retorna para você. Eu passei por tudo isso durante muito tempo. Eu fiquei carregado espiritualmente, emocionalmente, na alma. Eu estava carregado mesmo, sabe? E se não fosse a Bíblia me orientar que esse poder estava dentro de mim, dentro do meu arrependimento, né? Era de acordo com o meu arrependimento. Quando é um arrependimento sincero, então você é perdoado. Com o tempo você vai se perdoando. E aí, se você está sendo usado por alguém, alguém está abusando de você, é porque você ainda não se perdoou. Quando você se perdoa, quando você é perdoado por Deus, pela sua alma, pelo seu espírito de verdade, você começa mais agora a posicionar diante das pessoas, porque as pessoas também têm seus problemas, mas isso não é problema seu. O que cabe a você é não fazer mais o mal, né? Não fazer mais o mal para as pessoas, principalmente para você, porque quando a gente faz o mal para alguém, a gente acaba fazendo para a gente. Foi o que aconteceu comigo. Eu prejudiquei tanto naquela fúria que eu tinha dentro de mim, naquela revolta, que eu lancei aquilo pro meu pai, para meus irmãos e depois retornou tudo de mim. Então passei durante muitos anos aí carregado, mas carregado, o interior meu estava carregado, eu andava só na ansiedade, tinha transtorno de pânico, crise de ansiedade, não conseguia respirar direito, sentia falta de ar, vivia usando crack, droga e tudo mais por conta desse desespero. Então quando eu me arrependi profundamente de verdade, só bastou eu esperar o processo do perdão que veio aos poucos. Então, se você tá aí com esse remorso, se arrependa de verdade. Eu garanto para você que se o arrependimento for verdadeiro, com certeza você vai ser perdoado por esse Deus que está aí dentro do seu interior e vai se libertar e vai parar de ser escravo do mundo, porque quando a gente está carregado de pecado, né, carregado aí de rancor, carregado de ódio, carregado às vezes até de a pessoa tá com remorso, enfim, você serve de alvo, é um prato cheio para abutres, pessoas perversas, pessoas que não têm consciência nem de si mesma e elas vão só no vácuo, né? Elas vão catando aquilo que está na frente, coisa fácil, elas vão passando por cima e aproveitando. Então pessoas também que são dissimuladas, pessoas que não têm controle de si, estão fora de si, ainda não se encontraram ainda. E por conta disso, elas vão passando por cima de qualquer coisa fácil que tem na frente. Então, quando você se liberta, você já fica mais atento, você já se coloca, já tem um escudo de Jesus Cristo, de Deus sobre você, que você se defende. Não precisa atacar especificamente, nem necessariamente essa pessoa, mas o seu ataque, só o seu estado de espírito, só a sua energia, né? Já repele essas pessoas, o seu comportamento já repele e você não é afetado mais por zombaria, por vozes interiores, enfim, a libertação vem aí. Então, entenda isso. Tudo aquilo que você fez no passado foi por conta de ingenuidade, por conta de falta de entendimento. Mas agora que você está sabendo mais, que você ouviu essa palavra agora, a partir de hoje você está liberto para seguir o seu caminho com paz interior. E não precisa ser bonzinho, não tem que ser bonzinho para ninguém. Basta não ser perverso e mal para ninguém e cuidar da sua vida. E acima de tudo, vai se afastando do mal, com pessoas que ainda não se encontraram. Valeu, tchau, até o próximo vídeo. Então, se gostou do vídeo, por favor, se inscreva, ative o sino de notificações e também dê seu like. Que Deus abençoe você e toda a sua família.